Eu vou começar fazendo uma apresentação aqui. Esse aqui é o Breno, você que está vendo a gente aí. A gente está fazendo mais um bate-papo dessa série que eu estou promovendo com fotógrafos, a princípio analógico, depois a gente pode estender isso, mas a princípio o pessoal que trabalha e que fotografa analógico. E eu queria que você se apresentasse, Breno, para o pessoal. Quem é você? O que você faz? Boa tarde. Na verdade, não sei a que horas vocês vão assistir a gente. Olá a todos. Aham. Eu me chamo Breno Barros, eu moro em Belém do Pará. Eu sou, eu sou professor, gente. Eu sou professor universitário, eu sou graduado em biologia, com especialidade em biologia marinha, em ecologia marinha. E a minha relação com a fotografia, ela vem da minha profissão. Porque na minha pesquisa, quando eu fiz mestrado, doutorado, eu envolvia muito registro de imagens em ambientes naturais. Eu analisava essas imagens. Qual foi seu objeto de Então, pesquisa, Breno? Foi alguma eu espécie trabalho, específica? eu trabalho com comportamento de peixe. Certo. Especificamente, eu trabalho com comportamento de peixes marinhos que imitam folhas. Eles fingem ser uma coisa que eles não são. Então, eles se assemelham muito a folhas. É uma pesquisa, uma investigação que ela é extremamente visual, porque o bicho, ele se comporta, ele se parece e se comporta como uma folha à deriva. Uma folha à deriva não faz nada além de ser carreada pelas águas. Então, a melhor maneira de se estudar esses bichos é realmente registrá-los em imagens. Essas imagens eram em vídeo e aquela época a gente não dispunha muito da tecnologia como a gente dispõe hoje, então era necessário que o investigador, que o pesquisador estivesse junto do bicho. Então Aham. eu morava com o peixe. Eu passava meses acampado em uma região de Recife de Coral e ficava lá com os bichos o tempo inteiro, filmando, fotografando. Bem sua coisa de fotografar debaixo d'água, né? Eu imagino Aí, que seja então, isso. daí eu comecei a fotografar embaixo d'água. Comecei com peixe, fotografava peixe. Os meus modelos, eles eram fantásticos, porque eles não se mexem. Então, as imagens tinham de tudo para ficar perfeita, mas não ficavam. Deve ser difícil. Mas Eu já eu, tentei algumas poucas vezes na vida fazer debaixo d'água, mas você sempre acha que vai ser uma coisa, e quando você faz, você percebe que não é assim, não funciona. A luz não se comporta. a luz, a leitura da luz embaixo d'água é uma loucura. E quanto mais profundo a gente vai, mais difícil de fazer essa leitura, né? Então, isso é uma coisa que eu precisei estudar muito e fiz muitos cursos, na verdade, de fotografia, de registro de imagem embaixo d'água para poder fazer o meu trabalho. Aí, Neto, depois que eu terminei, antes mesmo de terminar o doutorado, eu estava meio de saco cheio assim, de fazer só aquilo. E eu tinha aprendido bastante coisa, né? Puxa, eu sei fotografar embaixo d'água. Então, me veio a ideia. Eu já trabalhava com retratos, com nus, eu sempre tive envolvido com o universo do nu. E me Ah, veio a ideia, assim, vou fotografar as pessoas peladas embaixo d'água. E eu achava que isso era original pra caramba, que ninguém mais fazia no mundo isso, né? aham. Depois eu descobri um monte de gente fazendo a mesma coisa. Acho que é sempre assim E para todos nós. é sempre assim, eu acho. O Mas mundo, assim, o a meu, o internet meu traz isso pra gente. início é, graças à internet eu pude ver que eu não estou sozinho. Até hoje eu estou sozinho trabalhando com os peixes que imitam folhas. Somos poucos no mundo. É Mas mesmo. fotografando as pessoas. Somos pouquíssimos. Mas fotografando as pessoas embaixo d'água, somos demais. Assim, tem um monte. Isso é uma coisa muito boa, na verdade. É Hum, muito bom, porque, primeiro, que as pessoas viram referência para mim, e segundo, porque eu também posso virar referência para alguém. sim. Então, há sempre essa troca, né? Aí, isso que me fez fotografar. Assim, basicamente foi isso, foi a minha profissão. Muito legal. Você acha que o pessoal que você fotografa, eles também querem parecer que são peixes debaixo d'água? Não, certamente não. Certamente não. Os peixes querem Mas ser é, humanos. mas é interessante. As pessoas que me procuram para fotografar embaixo d'água, na verdade, as pessoas que me procuram para fotografar, elas me procuram por conta dessa vertente da fotografia subaquática. Eu acho que esse é o chamariz principal no meu trabalho, né? E o segundo chamariz é fazer isso de maneira analógica, que também não é novidade nenhuma. O André Donadil faz, um monte de gente faz. A Breno, a gente tem Birdie, uma. pois não. Se eu tiver te interrompido, você me fala, pode continuar. Claro, Não, mas imagina, é pode. o. Você fotografa analógico debaixo d'água e a gente tem câmeras analógicas que são razoavelmente baratas em comparação se Sim, você fosse comprar um sistema digital profissional para fotografar debaixo d'água, né?
Você já chegou a pesquisar isso para ver como seria fotografar? Eu falo assim, equipamento, aparato profissional, mas igual as Nikon assim, que Aham. você usa, que tem controle Uhum. manual, elas têm troca de lente, tudo. Você já chegou a comparar quanto seria essa brincadeira para fazer com digital também? Olha, com o digital, é porque assim, Neto, eu comecei a fotografar embaixo d'água com analógico. Aham, Depois eu migrei para o digital, mas eu nunca usei equipamento de fotografia profissional, digital, sim. tá? Em seguida veio o advento das compactas com a caixa estanque, né? Então no início nós tínhamos ali a Olympus, a C4040, que era um absurdo de boa, com um viewfinder não, uma tela de LCD pequenininha, de 3 polegadas, imagina. Aham. Um cartão de memória que era flop, de 3.1 megapixels. Nossa. Perdão, quantos megabytes eram, Breno? A câmera tinha 3.1 Eu acho que megapixels. disquete era, se for disquete comum, eu acho que era 1 Não tera. era disquete comum, era um Ah, flop, porque eu não tenho aqui, era Smart Media. Ele aqueles grandões? não, era flop mesmo, ele balançava assim. Ah, Porque esse equipamento hoje está com o Beto. Eu mandei pelo Beto para alguém consertar em São Paulo, ele nunca me devolveu. uai, cobra A dele. caixa estanque, os disquetes, tudo tá tudo com ele. Ele é enrolado, cobra dele. Ah, eu imagino que nem exista mais. É Bom, possível. aí daquele equipamento eu fui para uma Sony, que era de 5 megapixels, então já aumentou um pouquinho. Hum, E o sistema de memória da Sony, que acho que Memory Stick que chamava, ainda sim, era do Memory Stick grande. eu lembro E desse. depois eu fui para Canon, para o sistema S, e depois a série G, que fotografa em RAW e que não é caro. Esse equipamento não é caro. Eu acho que hoje qualquer máquina da série G da Canon, né? Ela não custa mais do que R$ 2.000. E Sim. uma caixa estanque não chega a R$ 2.000. Então vamos colocar aí R$ 3.000 para você fotografar digitalmente em Uhum. RAW, as pessoas falam, embaixo d'água com uma qualidade muito boa, muito boa. Filmar em HD, você fazer tudo isso com uma câmera pequena, compacta, com suas limitações. Não troca de lente, o máximo de abertura da lente, abertura de diafragma, é de 2.8, se eu não me engano, Aham. da série G. Não, acho que é 2.0. É 2.0, perdão. Então, É claro. eu fazia mas sabe que essa claridade toda ela atrapalha embaixo d'água em alguns momentos. É mesmo. Dependendo do lugar, se você estiver muito profundo e tentar abrir muito assim, você vai ficar um borrão, porque tem um monte de coisa, assim, a luz se comporta muito doida embaixo d'água, muito doida. Então o registro dele é mais lento, ele é atrasado, mesmo para digital. Sem flash, como eu trabalhava, que o bicho pode fugir, né, com a luz assim estourando na cara dele, não é uma balada. Então a gente tem que tentar fingir que a gente não está lá, para o bicho poder continuar lá. Ah, é E eu verdade. aposentei a Nikonos. Eu aposentei a Nikonos por muitos anos. Eu voltei a trabalhar com a Nikonos depois que eu já fazia meus retratos subaquáticos embaixo d'água, subaquático embaixo d'água, meus Ah, retratos subaquáticos com digital, e eu lembrei que eu tinha uma Nikonos. Aí eu puxei de volta e voltei a trabalhar com ela. entendi. Entendeu? Ah, Então hoje não sai caro, não. Caro sai fazer a Nikonos. A Nikonos é caríssima, assim, não a câmera, mas a manutenção, filme, revelar, etc. Mas é caro sim. A Nikonos sai caro. Agora, é claro, existem câmeras profissionais digitais para você enfiar embaixo d'água com uma caixa estanque personalizada, customizada. Vai enfiar uma Mark II embaixo d'água, a caixa estanque vai custar aí próximo de seja 12, 15 mil reais. Uma caixa estanque. caríssimo. Aí não dá. Não dá. Eu Eu cheguei a não. comprar uma câmera de um cara lá no Rio, Breno. Ele era um. Eu acho que ele era alemão, ele era um gringo, acho que era alemão. E aí ele estava vendendo na internet usada, uma Mark II. Eu comprei na época, um 5D Mark II da Aham, Canon. E ele trabalhava com fotografia subaquática, lá no Rio de Janeiro. aham, E ele tinha caixa estanque e tudo. Ele estava vendendo essa Canon porque era uma câmera de backup. E ele estava trocando uhum, equipamento e ele estava vendendo. E ele tinha caixa estanque e tudo. Depois eu, por curiosidade, fui olhar o portfólio dele. Tinha muita coisa legal, assim. Mas é diferente, porque ele trabalhava mais com publicidade, essas coisas. Então, aham. é sempre assim. Eu imagino, por exemplo, você é um cara que você faz suas experiências, você tem sua própria piscina em casa, né? Eu sei que você construiu um tanque, alguma coisa assim. Não tem. Você não tem isso? Não. Aí eu achei que você tinha tipo alguma coisa, um pocinho, algum negocinho que você Não, colocava não. as pessoas dentro. Você faz isso no Nada, eu moro em apartamento, cara.
Entendi. Então, as pessoas, dificilmente eu trabalho em piscina. Eu normalmente vou para riachos, para Não, quando sistemas naturais. eu falo assim, que eu achei que você tinha construído um tanque, vamos dizer assim, rudimentar, na terra mesmo, cavado um buraco na terra, Aham. e Não, não, não. d'água em algum sítio, alguma coisa assim, não, né? Não, são riachos naturais ali. Eu trabalho somente em sistemas naturais. Muito raramente eu trabalho em uma piscina, mas normalmente são lagos, são rios, riachos. Aqui a gente chama Aham. de igarapé, aqui no norte. Eu São, eu já conheço esse é, nome. sim, são rios de segunda ordem, na verdade. Às Aham. vezes até de terceira ordem, são rios bem pequenos e tem que ter claridade, né? Tem que ter uma transparência na água para poder atingir os resultados que a gente quer atingir. Esse cara que eu vi fotografando, ele fazia em piscinas. Eu imagino que ele deve preparar a água para ser a água mais cristalina possível e tudo. E Aham, como você acabou de dizer, com você é água natural, né? Você não tem esse é. preparo. É a água, o mais transparente que você puder achar, né? E uma vez, Tem dia que a gente chega no lugar e volta. Não dá para fazer nada. aham. Um dia eu fotografei com uma câmera dessas compactas que são à prova d'água, né? A Aquelas prova d'água. descartáveis, né? R$ 50. Aham. E eu fui num lugar que tem aqui perto da minha cidade, que se chama Nascente do Riachão, que é uma lagoa azul. Eu vou até Uhum. botar aqui na edição depois. E ela Tá. é muito cristalina, muito, muito cristalina. E aí, quando eu fotografei, eu achei que ia sair tudo, só que não saiu nada. Porque ela tem alguma espécie de poeira, alguma coisa, que não deixa a câmera enxergar direito. Você, quando entra na água, você enxerga. Mas eu não sei Uhum. por qual motivo a câmera não enxerga, igual a gente enxerga debaixo d'água. E aí, Dependendo do nível de turbidez, pode ser bem complicado. Então, quando está turva a água, o objeto tem que estar bem próximo da gente. Aí tem que usar uma lente bem aberta, 15 milímetros, 28, 24, 20. E essas lentes são mais caras, bem mais caras. as grandes angulares são um problema na vida. Mas então, Breno, Para saindo todo um mundo. pouquinho do papo técnico, me conta como é que tem sido essa experiência. A primeira vez que você, qual a diferença da primeira vez que você fotografou uma pessoa nua debaixo d'água para Breno fotografando uma pessoa nua hoje debaixo d'água? O que que a experiência trouxe para você? O que que mudou É assim? engraçado pensar sobre isso, Neto, porque o meu primeiro ensaio subaquático, ele não ia ser nu. Aham, Eu até hoje faço também. Na verdade, eu até prefiro fazer não nus embaixo d'água, porque o tecido ele dá movimento para a foto. verdade. Então eu gosto de usar tecido. O meu primeiro ensaio subaquático, a pessoa ela estava vestida. Ela estava com um vestido. Só que eu não sei se por ela já ter uma referência do meu trabalho com nus, ela foi tirando o vestido devagarzinho embaixo d'água. E ela transformou aquilo em um baile. E foi digital, tá? Esse trabalho foi todo digital. Aham, E foi muito inusitado, assim. Eu não esperava que a pessoa fosse tirar, e talvez nem ela, porque a gente não planejou isso, a gente não conversou sobre isso. E ao final a gente fez, e ficou muito bonito, ficou bem interessante. Essas imagens, elas fizeram parte do meu portfólio até bem pouco tempo, porque hoje em dia meu portfólio é todo analógico, então elas tiveram que sair. Por vários motivos eu não pretendo mais trabalhar com digital, pelo menos para isso. aham. E, e foi assim, foi a primeira vez que eu trabalhei embaixo d'água com uma pessoa e automaticamente virou um nu. Hoje em dia, sei lá, é bem natural. Eu entro na água já sabendo o que eu quero. Eu tenho obviamente eu tenho algumas exigências antes, né? A pessoa ela tem que saber nadar, ela tem que ter essa mínimo de habilidade, na verdade, Aham. mínimo de habilidade. Às vezes a pessoa não sabe nadar, mas ela quer fazer, ela quer ter a experiência. Então a gente procura um lugar mais raso, um lugar que essa pessoa precisa, se ela tiver alguma fobia de água, algum medo, ela tem que me falar antes, porque a gente tem que tomar providências. E a pessoa tem que saber o que quer fazer, o que ela quer, por que ela quer estar ali. O meu trabalho ele é muito mais voltado para, é um trabalho muito mais artístico. Ele não é um trabalho de enaltecimento pessoal, de valorização, vaidade, não sei o quê. Não, eu gosto de criar. É... Eu gosto de fazer foto de pessoas para que não pareça que tem uma pessoa ali. Aham. Essa é meio paradoxo falar assim, mas é como eu gosto de trabalhar. E embaixo d'água é bem difícil de fazer isso, porque embaixo d'água você tem uma pessoa que não está em seu ambiente natural e que tudo que ela fizer ela vai chamar atenção. Então é bem complicado de conseguir fazer isso. Acho que eu consegui pouquíssimas vezes. A gente quer, na verdade, chamar atenção para a pessoa embaixo d'água, né? Uhum. Só que eu não gosto de chamar atenção assim, fulano de tal. Não, existe uma pessoa ali que está como se, sei lá, se tivesse
um tronco flutuando, uma folha grande flutuando. Então é como eu gosto de trabalhar. Como se fosse uma ninfa na floresta. Uma coisa É como assim, se fosse um elemento, tem um fazendo a terra. elemento perdido ali, alguma coisa de cor diferente no lugar onde não deveria estar. Aquilo caiu ali, brotou, surgiu. Então é mais ou menos dessa maneira que eu gosto de trabalhar. E claro, essa pessoa também não pode ter medo. Como eu trabalho em sistemas naturais, essa pessoa tem que estar minimamente habituada, né, a esse tipo de ambiente. É um rio, é um igarapé, às vezes tem um bichinho ali, tem um peixe, né, tem serpente. Então a gente tem que Sim. ter ciência disso, de onde a gente está. Jacaré, às vezes tem jacaré. A gente tem que ter essa ciência e maturidade de saber que a gente não está no nosso lugar. É Aí, verdade. fora isso, a coisa toda ela tem uma direção. Eu tenho, obviamente, também que saber o que eu quero, então eu tenho que saber demonstrar. Então, antes de fazer qualquer foto, eu mostro como eu quero que a pessoa fique, como eu quero que ela faça, como eu quero que ela se mova e onde eu quero que ela esteja, em que profundidade. Aí volto para a superfície, a pessoa depois desce junto comigo ou muitas vezes eu desço antes e espero. E, e a gente faz isso por meio rolo, um rolo, às vezes mais de um rolo, dependendo da pessoa. Normalmente eu trabalho com meio rolo por pessoa, Sabe o que eu ou acho que é mais 12 ou 18 fotos. Por não. deve ser mais difícil é você conseguir dirigir a pessoa, porque enquanto vocês estão debaixo d'água, não se conversam. E quando aí para conversar você tem que sair. E aí você sai, É, conversa, desce e você espera que a pessoa faça o que você pediu, imagino, né? e E às muitas vezes vezes eu não, né? não faço a foto porque ela não fez o que eu pedi. Entendi. Então, como é analógico, aí eu não posso fazer a foto. Aí eu tô lá esperando, já quase sem ar, porque eu mergulho no peito. Aí a pessoa desce, mas ficou esquisito, ou não ficou enquadrado, ou tá fazendo uma expressão que não é muito interessante. Eu sempre falo para as pessoas fecharem os olhos, sem franzir o sem e abrirem a boca. Porque se você vai com o olho aberto, você tende a ficar assim embaixo d'água. E se você fechar a boca, bochecha. É, Então é muito importante a pessoa ficar serena e abrir a boca como se estivesse falando, sussurrando. Porque aí isso vai dar uma serenidade para a foto que fica bonito no retrato. parece E que ela às tá vezes, no natural dela, né? Vai parecer que ela tá é, tranquila ali. Que pode quando ser. a pessoa tem muita intimidade com a água, ela já abre os olhos. Mas a maioria das pessoas não tem essa intimidade desejada. Algumas pessoas surpreendem e mostram essa segurança lá. Então, às vezes, você está com tudo enquadrado, tudo bonito, a pessoa está numa pose muito bonita, está muito simétrico, só que está fazendo careta. Aí tu não queres fazer a foto, tu não pode mostrar porque é analógico, e tu não queres fazer a foto porque vai gastar dinheiro. Aí faz esse sinal, a pessoa sobe, você sobe, e lá em cima explica, não, você tenta fazer isso, tenta fazer isso. Então, cansa. Um ensaio subaquático, ele demora um pouquinho mais do que um ensaio na terra, e ele cansa por conta disso. A gente nada muito, mergulha muito, e ele realmente é bem cansativo. A gente termina o dia depois de uma maratona, assim. O É Breno, legal. uns Pois tempos não. atrás, eu já pensei, na verdade eu já tive isso. Eu namorei com uma pessoa durante muito tempo, 7 anos, e ela foi quando eu comecei a fotografar também. E aí eu Aham. usava essa pessoa como uma cobaia. E eu percebi que nesses 7 anos ela foi desenvolvendo uma habilidade de posar, uma comunicação não verbal já que funcionava, que era muito boa. E passou a render mais, sabe? Parece que eu entendi o outro nesse sentido. Quando Uhum. você nunca pensou em ter uma pessoa para você, tipo, vamos dizer, entre aspas, treinar essa pessoa, mas não é bem isso, para criar um relacionamento de fotógrafo-modelo, para essa coisa sair mais fluida, essa pessoa já acostumar cada vez mais com a água e conseguir, e você usar essa pessoa para os trabalhos mais específicos, assim. Olha, Neto, para água especificamente, eu não tenho essa pessoa, não. Mas eu tenho várias pessoas assim. Eu e a Letícia, de uma fotógrafa muito amiga minha, a gente desenvolve projetos juntos, a Ah, gente cria coletivos. São coletivos fotográficos. A gente tenta trabalhar com as mesmas pessoas sempre. E essas pessoas, elas meio que estão já em sincronia com a gente. Elas sabem o que a gente quer fazer e elas antecipam aquilo que a gente quer que elas façam. Então, eu tenho essas pessoas em diversos coletivos, com a Letícia, ou um coletivo que eu criei na cidade onde eu trabalho com outras pessoas.
tanto de meninos como de meninas. Mas para água especificamente eu não tenho. Infelizmente eu não tenho, não. Normalmente eu trabalho com Eu pessoas já pensei cruas, assim. sobre isso, e como nesse caso não existe só uma habilidade de posar, é uma habilidade extra, né? A pessoa tem que saber nadar, ter eu sei porque eu sou um cara que eu gosto de rio, de nadar, eu gosto de Uhum, mergulhar, eu não tenho medo nenhum de água. Tenho amigos e amigas que têm esse problema, eu não tenho essa intimidade que eu tenho. Então, uhum, eu fico imaginando, assim, deve ser difícil, não é fácil. Eu sei como é quando uma pessoa não tem essa intimidade. aham, Outra coisa que eu queria conversar com você é sobre você, onde você está, porque a gente tem, eu acho que o Brasil hoje funciona como se fosse tem um centro nevrálgico ali no sentido de que é onde estão os grandes canais de TV, essas coisas, que é o Sudeste, né? Basicamente uhum, São Paulo e Rio, principalmente. uhum, E você está num lugar que é separado. Eu já fui no Pará, que é um lugar fantástico, e eu percebi, quando eu estive aí, principalmente num lugar menor, eu percebi o tanto que era separado, porque a cultura local é muito forte, as coisas que eu vejo aqui eu não via tanto aí quando eu fui. uhum. E tem essa natureza também, é muito fácil o acesso à natureza, mesmo em Belém, que é uma cidade muito grande, mas você tem um acesso rápido e fácil a coisas da natureza, né? Uhum. Como é que é isso para você? Qual a relação que você tem com isso? Como funciona? Eu acho que para a maioria das pessoas do norte, do nordeste do Brasil, essa relação ela é diária. Como tu falaste, a gente aqui está circundado por natureza. Belém é uma ilha, para quem não conhece Belém, vocês podem procurar no mapa. Belém é uma ilha formato de um seio feminino, circundada por diversas ilhas menores e com uma baía muito exuberante, a Baía do Guajará, formada pela confluência de dois rios, o Rio Guamá e o Rio Pará. E além desses dois rios muito grandes que formam a Baía do Guajará, nós temos vários outros afluentes que vão cortando e recortando a cidade na sua periferia e cortando por dentro, que infelizmente viraram canais, foram canalizados esses riachos. Mas, bom, Belém é uma ilha, ela funciona como um sistema fluvial, só tem uma entrada e saída por estrada que foi criada a partir de aterramento, Uhum. isso é uma infelicidade. Então, a gente está muito próximo dessa natureza, né? A gente fala aqui que o belemense que não vai, assim, se aventurar num matinho, qualquer não vai porque não quer, mas oportunidade ele teve. No meu caso, é um pouquinho mais fácil porque eu sou natural de Belém, mas eu fui criado no interior. Então, muito pequenininho eu estava no interior. A minha infância inteira no interior. Depois de adulto, mesmo antes, né? Durante a faculdade eu fiz biologia, então trabalho de campo era dentro do mato. Então eu tive sempre muito acesso. Eu acho que a grande parte das pessoas de Belém tem o mesmo acesso que eu, o mesmo acesso. Sim. Então é interessante isso, porque agora que tu perguntaste, às vezes as pessoas de fora perguntam: "Ah, mas como é que é para chegar lá? E o acesso é longe e é perigoso?" E não é, né? Assim, não é longe, não é perigoso. O Não. acesso é tranquilo, é rápido. Um dos lugares que eu mais fotografo é numa cidade que fica a 74 quilômetros de Belém, 1h30 de carro para chegar lá. Você pode ir e voltar no mesmo dia, trabalhar numa manhã e antes do final da tarde estar de volta na cidade. Então é tranquilo, é bem tranquilo mesmo. As pessoas que já vieram de fora para ter essa experiência aqui sempre se surpreendem com a facilidade do acesso. O Beto, a Ana. Eu sou um cara de natureza, né? Eu cresci no mato. A casa onde eu tô aqui hoje é a casa da minha irmã, que foi a casa da minha mãe, que é a casa que eu cresci. E isso Aham. não dá para ver lá fora, mas lá fora tem uma montanha ali do lado, e eu cresci subindo essa montanha. Ela tem uma rede de cavernas, tem várias coisas diferentes. Tem onça, por exemplo, tem um Uhum. parque logo depois dessa montanha que tem uma fauna muito preservada e tal. Então eu sempre tive esse contato com a natureza. E o que eu percebi quando eu estive aí no Pará, mas principalmente no interior, porque na verdade eu não tive em Belém, né? Em Belém eu tive só de Aham. passagem. Eu conheci o interior do Pará, no caso a cidadezinha de Bagre, foi onde eu fiquei, e Uhum. eu achei incrível aquilo, porque era minha infância, só que para todo mundo. E aqui Uhum. parece que as pessoas esqueceram que elas fazem parte da natureza. Parece que É. quando você está na cidade, e aqui nem é uma cidade grande, mas eu falo, se for para São Paulo, eu vou tanto em São Paulo, as pessoas não têm essa ligação, as pessoas têm medo de entrar no rio, fica com medo de Uhum. ter um peixe, de morder,
de entrar no mato e mosquito picar, essas coisas. As pessoas têm medo da água ser gelada, Neto, perdão. As E a pessoas gente é têm bicho, medo da né? água. Bicho. Mas A gente imagina assim, um veio de lá. riacho que cobre o teu pé e a pessoa tem medo da água ser gelada demais. Existem pessoas assim. Existem pessoas assim aqui em Belém, por exemplo. Elas são minoria? São. Mas existem pessoas assim. É uma... Eu não vou dizer que é uma lástima, porque as pessoas elas tomam decisão para o que é importante e o que não é na vida delas. Especialmente as que estão em Belém, que nasceram aqui, que têm esse privilégio de estarem próximas da natureza. Elas podem decidir se elas vão ter esse contato maior ou menor, mais íntimo ou menos íntimo, ao longo da vida delas. E se elas não fazem isso, o meu entender, não é o meu julgar, mas o meu entender sobre isso é que elas podem ter desperdiçado um tempo precioso na vida, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter, ainda vai restar com essa natureza à nossa volta. Aham. Então, esse acesso, por mais que ele seja exuberante aqui, tem bastante, tem, mas ele não é ilimitado. Esse recurso, ele não é para sempre. Tanto que acabou em São Paulo, tanto que as pessoas de São Paulo não sabem o que é isso. Embora tenha-se muita natureza nos arredores de São Paulo, mas as pessoas não buscam, Não porque o busca. recurso é cada vez mais raro, cada vez mais raro. E aqui Uhum. também a história é a mesma para todos os lugares. Se os padrões se repetem, vai ser a mesma coisa. Eu acho legal porque quando eu vejo suas fotos, principalmente as subaquáticas, mas as outras também, as outras que não são debaixo d'água, eu sinto uma forte religação, uma busca de religar com a natureza. Porque você tem pessoas ali, às vezes nuas, e elas estão em lugares ali, é sempre em posições e expressões e lugares que a pessoa parece que está integrada naquele meio. Esse é um objetivo do meu trabalho. E isso também é um reflexo da minha profissão. Como eu trabalhava com os peixinhos que imitavam coisas que não peixes, imitavam folhas, galhos, imitam, né? Eles existem ainda. Folhas, galhos, sementes. Quando eu faço os meus retratos de nus, em convênio com a natureza, eu também espero que os meus modelos eles sejam parte daquele contexto. Hum, Então, na minha fotografia, às vezes eu também não sou feliz com isso, mas na minha fotografia, o que eu não quero chamar atenção é para a pessoa. Eu quero que ela faça parte de um contexto. E isso se torna mais difícil se a pessoa estiver vestida, porque você não tem uma pessoa com vestido de gala no meio da floresta. Existem lendas que falam sobre isso. Se eu quisesse, sei lá, fotografar, retratar uma lenda, aí seria interessante fazer isso. aham. Mas não é o meu caso. No meu caso, eu quero fotografar uma paisagem estática com uma pessoa integrada àquela paisagem. Se ela está nua, é muito mais fácil de você fazer isso. Muito mais simples de fazer. Uma coisa que eu estou perguntando para todo mundo que eu estou fazendo esses bate-papos, porque são pessoas de vários lugares diferentes. Aham. Já voltando um pouquinho para o tema analógico, como que eu acesso, como é que é fotografar analógico em cada lugar. Então, eu já fiz entrevista com o André, que está na Austrália, Aham. com a Janis, que está em Curitiba, e agora você em Belém vai ter mais gente de outros lugares. Eu queria saber como é ser um fotógrafo analógico aí em Belém. O que que dá Já para foi mais fazer? fácil. O que que é difícil? Já foi mais fácil. Até o final do ano passado, nós tínhamos um único laboratório de revelação fotográfica colorida em Belém, que fechou. Na verdade, o laboratório deve ter fechado agora. Ele havia terminado com o serviço de revelação apenas 135, fazia digitalização apenas em baixa resolução, então se tornou uma atividade extremamente difícil. A dificuldade maior não é para mim, na minha opinião, não é o acesso a material, a equipamento, não é isso. Isso se torna mais caro por estar em Belém, porque você tem que mandar buscar de algum outro lugar, então o filme sai mais caro, manutenção de câmera sai mais caro, revelação, se você não sabe fazer você mesmo, você vai ter que pagar frete de ida, frete de volta, o serviço normalmente é mais caro fora, e por aí vai. A maior dificuldade para mim é como se tornou uma atividade do passado. Eu acho que não somente em Belém, mas nas cidades onde essa prática não é tão constante, não é tão frequente, ela se tornou uma atividade do passado. As pessoas de hoje em dia elas tendem a não valorizar esse trabalho. Então, o acesso ao equipamento analógico, ele é mais difícil, mas ele não é impossível. Tanto Sim. que eu não sou uma pessoa rica. Eu faço fotografia analógica. A Uhum. maior dificuldade que eu acho que se tem aqui é a não valorização desse trabalho. As pessoas não fazem ideia
de por que que esse resgate é importante, por que que é interessante você fazer o registro em analógico e não em digital. Tanto que quando eu sou contratado para fazer foto, a maioria das pessoas que me contrata quer que faça digital, porque quer na hora, quer assim, eu quero essas fotos em 15 dias, 20 dias. Na verdade, eu dou um prazo de Tratam 30 para dias fazer para esse entregar. trabalho artístico? Para serem... Não, quando eu sou contratado, eu não faço trabalho artístico, eu faço o que a pessoa quer. Eu Entendi. quero, sei lá, mergulhar com o vestido que eu casei e eu quero que você faça essas fotos. Aí eu vou lá e faço o que a pessoa quer. E isso eu não tenho problema nenhum em fazer digital. Agora eu ofereço o serviço analógico sempre. E o valor é o mesmo. Aham, Eu não faço um desconto por ser digital. aham, E muitas vezes eu afugento o cliente por conta disso. Porque, mas não é mais barato? Não, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí elas vão fazer com outras pessoas, porque eu também não tenho a menor intenção de diminuir o valor do meu serviço pelo fato de ser digital ou analógico. Acho que o meu serviço, ele custa o que custa. E não tenho problema que as pessoas cobrem mais caro ou mais barato. Eu cobro tanto. entendi. E o legal também é que você tem o suporte de trabalhar como professor, né, numa universidade. Então, Aí isso facilita a minha vida. Eu não dependo da fotografia. Pelo contrário, fotografia, se eu fosse depender da fotografia, eu tava lascado. você sabe que assim, eu tenho uma teoria que tem pessoas que elas prosperam em qualquer área, mas vamos falar de fotografia. Tem pessoas que prosperam quando a água está batendo na bunda, vamos dizer assim, né? Que você está atolado, você precisa ganhar grana, então essa pessoa ela prospera, ela tem novas ideias e novas Uhum, soluções quando ela está nesse aperto. E já tem outras pessoas que se beneficiam de não ter o aperto, delas estarem simplesmente, se eu tiver apertado, eu vou fazer uma coisa ruim. Geralmente elas uhum, funcionam bem no sem o prazo, vamos dizer assim, sem o aperto financeiro, fazer só porque quer uhum. fazer. Você se considera a Entendi. pessoa que funciona bem no vamos dizer assim, no aperto ou quando você tem espaço? Tô tranquilo, Em agora relação à fotografia, tu estás em relação à falando? fotografia, assim. Olha, Neto, eu vou te Eu sei que responder depende da não de maneira fotografia. direta, então, mas eu vou te responder não de maneira direta. Eu não dependo da fotografia, então a fotografia não é minha profissão. A minha fotografia, ela se paga. Eu não tiro dinheiro do meu bolso para fazer fotografia. Às vezes você tira, mas se Ah, você faz um balanço geral, ela se paga, ela se sustenta sozinha. Se isso não acontecesse, eu dificilmente fotografaria na mesma frequência com que eu fotografo. uhum. Então, se eu não tivesse um mínimo de retorno, se fosse apenas o prejuízo, ou sei lá, se eu buscasse somente o reconhecimento pessoal, eu não sei se eu fotografaria tanto. Talvez não, porque é como eu te falei, a gente não é rico, então não dá para você viver de, sei lá, de um mural na tua parede, assim, Aham, é mural de verdade. vaidades. Eu não preciso de um mural de vaidade. Gosto de fotografar, adoro fotografar. Eu eu gosto do meu trabalho, admiro o meu trabalho, como admiro o trabalho dos meus colegas, das pessoas que do nosso círculo de fotógrafos, né? Hum, Mas se isso fosse causar qualquer prejuízo financeiro para minha família, para mim mesmo, eu não poderia continuar fazendo. Então, eu sim. não sei se eu respondo diretamente a tua pergunta. Eu quis respondê-la, mas não de Não, maneira responde direta. sim, responde com certeza. Eu tenho, quando eu estou fotografando, eu vivo de fotografia, né? Principalmente agora, porque eu também sou professor, né? Mas agora eu zero aulas, então só Aham. fotografia. E quando eu estou mais cheio de trabalho não autoral, vamos dizer assim, é aí que me dá mais ideias de fazer as coisas autorais. Quando eu estou Uhum. livre, tranquilo, estou um mês sem nada para fazer, estou tranquilo, não tenho conta para pagar e tal, aí parece que a inspiração abaixa e Entendi. não aparece tanta coisa. Entendi. É, Agora eu não tenho acesso a mato, né? A gente está preso em casa, tô preso tem num isso, né? apartamento. Tem isso aí. É. Então, para fotografia analógica, pior ainda a minha situação, eu trabalho em uma cidade a 200 quilômetros de Belém, chama Uhum, Capanema, é onde eu sou professor. sim. E quando eu vim para cá, eu voltei para Belém no penúltimo dia antes de fecharem as estradas, por conta da quarentena. Então eu voltei com muita pressa, assim, antes de voltar para casa, eu entrei e saí de casa, da casa que eu alugo lá na cidade onde eu trabalho, várias vezes. Acho que eu deixei meu lixo. Acho que, deixa eu ver se tirei equipamento tal da tomada. Minha geladeira está bem fechada. E Uhum. ao fazer isso, eu esqueci todas as minhas câmeras lá. Eu não trouxe nenhuma câmera para cá. Nenhuma, nenhuma. Nem digital, nem analógico.
E meu filho fazia aniversário, ele faria aniversário 2, 3 semanas dali. E eu voltei para casa sem nenhuma câmera para fotografar o aniversário do meu filho, por exemplo. Aham. Eu tive que pedir uma câmera emprestada para fazer foto dele. O filme está aqui por revelar ainda. Então, se tornou bem mais complicado para mim, assim, de fotografar. Ninguém está indo para o mato. Se fosse, era por egoísmo, né? Então, a gente não quer ser egoísta. Claro. Aí, como Só que você não quer parar de produzir também. Então, você tem duas saídas. Você revisita seu próprio trabalho, você vai vasculhar a sua galeria para ver se tem alguma coisa que você não tenha achado interessante antes e que hoje te pareça interessante, ou inventa uma outra maneira de trabalhar. Eu estou fazendo fotografia remota, um outro projeto que eu desenvolvi com a Letícia, de quem eu falei agora há pouco. Letícia Aham. foi tua aluna, inclusive, virtual. Então, estamos fazendo um trabalho virtual, que é uma coisa que eu jamais pensei que um dia eu fosse fazer. Eu, assim, E deixa. é o que eu estou fazendo. E Esse, não é analógico, ele é lo-fi por esse aí é celular e aquele tudo que tá mais. naquele Instagram, o Absentia, sim. Absentia, né? Absência. Exato. Sim. Beleza. Eu vou pegar todos, eu vou colocar. Lembrando que você vai ter que me mandar um monte de fotos, mas pode ser bastante, porque esse papo aqui é longo, para eu ir Sim. ilustrando enquanto está falando. Escolher. Porque a ideia, na verdade, disso aqui é que a pessoa escute como um podcast mesmo. Mesmo Uhum. para o YouTube, a pessoa liga no fone e vai lavar a louça, sei lá, Aham. escutar. Mas ela, se quem quiser assistir, vai ter as fotos aqui para a pessoa ir acompanhando e tal. Uhum. E nossa cara também, né? Nossa, aqui também Eu vou conversando. te pedir licença, que começou a chover, eu preciso fechar as janelas. À vontade. Vai Eu tô lá. sozinho em casa, minha esposa foi brincar com a criança aqui na frente da parte. 2 minutos. A gente esquece que aí no Pará chove. Chove todo dia. Aqui não chove, não. É porque eu tô em Minas, mas Minas é grande também, né? Não é tão Aham, grande sim. como Pará, mas é grande. O norte de Minas é mais seco. A gente não Uhum. tem tanta chuva. A gente chove basicamente de novembro a fevereiro. Depois Aqui já acaba. era para estar começando a parar de chover, mas esse Aí ano é o que promete chama de inverno, né? chuverno. Chuverno. O Eita, chuverno e o chuverão. chuveirão. É porque chove nos dois. Cara, quando eu tava indo parar, Breno, eu teve um dia que choveu assim mais tarde, umas 7 horas, 8 horas da noite, e aí todas as crianças lá no vilarejo colocaram moletons. E eu fiquei assim impressionado, porque era 40 graus à noite. E aí eu Aham. fiquei, caralho. E era frio, eu tava achando ótimo. Eu falei, nossa, que bom, refrescou agora. E o pessoal começou a sentir frio. Eu tenho uma teoria também. É. Aqui onde eu moro é quente, só que no verão é muito quente. Mas no inverno faz um frio. Agora tá legal, tá, sei lá, 20 graus, 18 Uhum. graus. E aí a gente sente o calor porque a gente conhece o frio. Mas quando eu fui aí, Aham. lá no vilarejo, os meninos nunca tinham saído de lá. Então, eles não sentiam calor, Aham. era simplesmente o normal deles, porque é aquela temperatura, eu acho que o ano inteiro. Então não tem essa coisa de. Agorinha fazem 25 graus em Belém. Não, perdão, 28. Nossa, Mas a máxima hoje foi de 31. Tô olhando aqui no aplicativo. Nossa vida aqui ela é quente e úmida o ano inteiro, não muda nunca. Não existe uma situação de fazer 20 graus em Belém. uhum, Não existe. 24, quando faz, as pessoas estão morrendo de frio. sim. Eu acho bem legal o fato de você. Só voltando agora para o nosso papo, Tá. eu acho bem legal o fato de você fotografar, porque Belém é uma cidade que te dá muito acesso à água, né? Uhum. Para todo mundo, tanto água fluvial quanto para o mar também. Uhum. Vocês têm ambos. E também tem uma cultura muito forte de navegação, né? Sim. Tanto também fluvial quanto marítima. Marinho. Desde o pessoal mais pobre, mais simples até quem é mais rico, as pessoas podem ter barcos, podem comprar barco, veleiro, canoa, lancha, qualquer tipo de embarcação. Então, para mim, especialmente, de Minas a gente não tem mar, e no caso nem Rio Grande, assim, eu tenho em Belém. Uhum. Rio navegável, né? Não tem essa ligação com a água, assim. Não funciona da Uhum. mesma maneira, é bem diferente. Então, acho que é legal também o fato de você fazer debaixo d'água, acho que isso reflete um pouco o fato de você ser daí. Eu vou te corrigir um pouquinho. O Ó, acesso à embarcação, ele é ou uma necessidade ou um lazer. Se ele for, o acesso de você, a necessidade de você ter uma embarcação na sua casa, para você usar. Ou ele é aham, uma necessidade para você poder sobreviver, para desempenhar seu trabalho, ou seja, para se locomover, ou para pescar, ou etc. Ou porque você é muito rico. sim. Então, as pessoas aqui, elas têm um barco em casa ou porque são muito pobres ou porque são muito ricas.
O Entendi. rico, ele não tem a menor necessidade de ter barco, mas às vezes ele tem. Ele tem barco para tirar e pôr na água uma vez no ano, por Uhum. exemplo. Mas ele quer fazer isso. Ele quer. Também não vou julgar ninguém. Mas ele quer ter o barco dele para fazer isso. Mas as pessoas que têm barco pequenininho, que dependem daquele barco para pesca, para subsistência ou para se chegar em algum lugar, elas normalmente, se elas tivessem a opção de não ter que usar o barco, certamente elas não iam querer ter um barco. Elas iam Ah, não. Querer não. ter um outro tipo de... Claro, Então, se elas tivessem a opção. entre a população mais pobre, essa coisa desse contato com a água, eu tô falando do barco no caso, mas vamos falar de contato com a água. Ele não é então uma coisa tão celebrada como talvez eu acho que É seja. porque é assim, Neto. As pessoas que são muito pobres na periferia de Belém e estão vivendo em contato com a água, elas, ao mesmo tempo, elas não têm saneamento básico. Aham. Belém é uma das cidades com menor índice de saneamento básico do Brasil. Talvez seja pior índice de saneamento básico do Brasil. E na periferia de Belém, isso vem assim fica escancarado, né, para quem quiser ver. Quem é de Belém costuma ignorar isso, costuma não levar isso em consideração na hora de pensar em qualquer coisa. Para você, por exemplo, para você chegar à universidade, você vai por uma via que a gente chama de perimetral. Na verdade, tem outro nome. Ninguém sabe qual é o nome da via. Nós chamamos de perimetral porque ela passa pela periferia, ela passa pela ao largo de um rio. E as Sim. pessoas que moram próximas a esse rio, elas moram em terrenos que foram invadidos. Hoje já são bairros, mas antigamente ali era um terreno de invasão. Os primeiros habitantes ali invadiram e se apropriaram daquele terreno antes da União para poder ter um lugar para morar. E ali não passa rede de esgoto, ali não passa... não tem, muitos lugares não tem CEP, não chega a carta, São áreas entendeu? abandonadas pelo Estado. Não são abandonadas. Hoje em dia você tem até bairro lá, já funciona direitinho. Só que essas pessoas, muito no passado, antes de se ter ruas asfaltadas, e até hoje você tem muitas ruas não asfaltadas lá, elas precisavam se locomover de alguma maneira. E se locomoviam com casquinhos, né, com barcos pequenos, Aham. feitos de qualquer maneira, de maneira tradicional às vezes. E eu te garanto que essas pessoas elas não veem nenhum romantismo em depender do barco. É que nem você chega num lugar assim no interior. Hoje em dia, que bom que essa cena é bem mais rara. Você chega no interior e a pessoa tem uma carroça que é puxada por um burrico ou por um cavalo. Ah, que bonito, que, sei lá, que bucólico, que nostálgico. Parece que antigamente... Eu te garanto que se aquela pessoa tivesse dinheiro, tivesse acesso para comprar uma motoca para ela, uma motinha qualquer, ela ia preferir ter a moto. Sim. Então, às vezes, o que pra gente é romântico, assim, a realidade não é tão... O Acho que buraco é mais embaixo. a comparação que você fez da carroça, para mim, agora ela fez mais sentido, porque aqui tem essa coisa do Aham, carroceiro, carroça e tal. sim. Uhum, E as pessoas que estão na carroça, com certeza elas não estão porque elas amam a carroça e o cavalo. sim. É porque elas não têm dinheiro para comprar uma Não tem dinheiro para comprar uma caminhonete. pra, isso. Ou mesmo um carro, um Uno antigo para você colocar, porque o Uno aguenta puxar uma carroça. Talvez até mais do que o cavalo. Aham, E não tem dinheiro. sim. Não tem. Então é complicado, é muito complexo a gente pensar dessa maneira. Eu sou afortunado, né? Assim, eu nasci numa família boa. Assim, não tem dinheiro, mas a gente teve acesso à educação, teve acesso a vários níveis de educação. E assim como eu tive acesso à natureza, porque a minha família ela desse lugar, vem desse lugar. A gente não é grande proprietário de nada, mas a Aham, gente vem de lá e a gente mantém uma raiz, mantém uma conexão com esse lugar. sim. Então, para mim é muito fácil assim de ter esse acesso, de valorizar. Só que ao mesmo tempo poderia não ser tão fácil assim. Eu acho que isso é muito graças à estrutura de educação, à estrutura educacional que eu tive para poder fazer esse vínculo, tecer esse elo e a própria valorização desse tipo de atividade, como eu consigo fazer hoje. Mas você traçar esses paralelos assim de o que é mais fácil, o que é mais, sei lá, acessível para as pessoas e o quanto isso pode ser bonito ou não, às vezes é um pouquinho complicado, às vezes é um pouco Aham. na minha condição é fácil falar que ai que bonito, porque eu volto no mato, piso descalço, pego porrada da formiga, pego porrada do bichinho, mas tem gente que faz isso porque não tem opção de vida. Sim.
fazendo um paralelo com quem... Tentando acender a luz para ver. Fazendo um paralelo com quem fotografa analógico hoje. Só porque eu pensei isso aqui agora enquanto você está falando. Provavelmente quem fotografava... Provavelmente não, com certeza, a maioria das pessoas que fotografavam com analógico, quando só tinha analógico, hoje não tem prazer nenhum de revisitar aquilo, né? Eles, Não, é. mas nós temos essa coisa, legal, tem uma nostalgia. Mas Uhum. a maioria das pessoas não tem, né? Não tem essa coisa, não, já foi, tá ótimo, foi bom, ainda bem que veio digital. É bem fácil de entender o que você falou que É. agora, pensando no analógico. Tem um tiozinho que fotografa em um parque zoobotânico que nós temos aqui, chama Museu Paraense Emílio Gueldi, é o seu Luiz. Toda vez que eu vou lá com o meu filho faz questão de ser fotografado por ele, e eu também gosto disso, porque é o único profissional da fotografia que trabalha lá todos os dias. Tem um outro que vai aos finais de semana, mas o seu Luiz está todos os dias. E ele é fotógrafo profissional. E ele está lá, sei lá, 40 anos, trabalhando dentro do Parque Zoobotânico, fazendo foto das pessoas. Teve uma exposição dedicada ao trabalho, não só dele, mas de todos os fotógrafos que passaram por lá, e com muitas fotos dele, com registros que ele fez. Então, ele tem lá uma charretinha de brinquedo, uma moto de brinquedo, um carro do Batman de brinquedo. Ele coloca as crianças ali dentro, faz a foto e entrega a foto impressa na hora. Sim. E não é caro fazer isso. Você faz uma foto com ele por, sei lá, R$10. É E meu barato. filho gosta, ele vai lá, quer dizer, o pai, eu sou fotógrafo. Eu faço 1 milhão de fotos do meu filho. Mas quando a gente vai ao museu, ele quer fazer uma foto com o seu Luiz. E eu acho isso interessante. E o seu Luiz, ele vem do analógico. Agora tu imaginas, hoje ele faz a foto lá no equipamento digital, da própria câmera ele já manda por Wi-Fi, algum tipo de hotspot que ele mantém para a impressora, ele não mantém o arquivo com ele. Ele não edita, não faz nada, ele tem que acertar a exposição perfeita ali, e dali já sai impresso para ele entregar para o cliente. Uhum. Entendeu? Então eu acho isso, imagina se ele tivesse que fazer revelação do que ele faz, digitalização, ou mesmo ampliar. Eu Não acho que faz ele sentido, né, para ele. não faz sentido. Não faz Pois sentido. é. Legal. Engraçado, tem um cara lá em Diamantina, eu acho que ele deve estar lá até hoje. Ele não é de lá, é porque é uma cidade bem próxima aqui. E como tem muito turista lá, ele faz uma experiência lá, ele fica na praça lá fotografando o pessoal com câmera de caixa que ele mesmo construiu e com Lambe lambe. sapato. É, o lambe-lambe. E ele virou uma sensação de uns tempos pra cá. Todo mundo vai lá, tira foto com ele, mas ele faz tudo analógico, né? Aham. É bem diferente. Eu não sei exatamente como ele faz. Eu acho que ele faz ele fotografa com negativo de 5 mm e ele faz uma espécie de ampliação dentro da própria caixa, uma coisa, uma fotinha um Uhum. pouco maior assim. E ele entrega Entendi. pra pessoa Legal. aquele negócio. Mas dá um trabalho, eu acho que ele tá lá mais pela aventura mesmo, porque não deve estar muito Eu dinheiro acho que pra eu ele. já li sobre ele, não é um argentino? É esse cara mesmo. É esse Eu cara, já li sobre ele. É interessantíssima a história dele. Interessantíssima. é esse cara mesmo. Uhum. E ele É fica. cabeludo também, assim. Eu sei quem é, um senhor. É. É esse mesmo. Uhum. E eu acho Vamos que voltar para a água? podemos. Nem te desvia muito. É. Dependendo, depois eu vou reassistir o papo, e aí, Aham. dependendo de como. Algumas partes que a gente saiu muito do tema, Aí dependendo, eu tu... posso tirar elas. É. Uhum. Mas não tem problema, não. Eu não tem problema sair também, não, porque. Não, também não tenho, não. Eu É. penso mais no teu tempo. Não, tranquilo, tranquilo. Então, E pronto. aí, que mais que a gente pode falar sobre fotografia? Não sei. Eu acho que, se for para falar do meu trabalho, eu gosto muito de enaltecer o Animamina, né? Que é o meu projeto de duplas exposições, que eu combino fotos na terra e na água. Mas se tu quiseres deixar eu fazer uma jabá do Por favor, Animamina, à eu gostaria. Porque, como eu te falei, para mim foi frustrante e libertador descobrir que eu não era o único que fazia foto das pessoas embaixo d'água. E, ao mesmo tempo, queria tornar essa atividade especial. Eu queria fazer com que ela... Eu queria deixar uma assinatura nisso. Uma pessoa olhar para uma foto, essa foto deve ser do Breno. Lembra uma foto do Breno. E Aham. eu acho que eu consegui isso com o Anima a Mina. Talvez o Anima Mina tenha trazido as pessoas a ver, até mesmo a admirar mais a minha foto subaquática, seja de retrato, seja de paisagem natural subaquática,
do que se eu tivesse tentado somente impor aquela foto puramente subaquática. O Animamina, para quem não conhece, é um projeto autoral que já terminou, finalmente consegui pari-lo, durou 3 anos. Eu faço duplas exposições em filme analógico, combinando um espaço terrestre e um espaço aquático. E como é que eu faço isso? Eu uso a mesma câmera, que é a Nikon 5. Eu fotografo um rolo de filme inteiro, normalmente de 36 poses, mas eu faço com 24 também, fora d'água, planejando as fotos, tem todo um processo de planejamento. E depois eu volto esse filme para a câmera, rebobino ele, volto para a câmera e fotografo com a mesma pessoa embaixo d'água. Entendi. De maneira com que ela dialogue, estando fora e estando embaixo d'água, com ela mesma, consigo própria. Então, por exemplo, quando eu faço uma foto fora d'água, eu peço para a pessoa se movimentar ou se posicionar de uma maneira, e eu tenho que lembrar disso porque eu sou estúpido, eu não anoto nada. No meu curso, que eu faço um curso sobre isso, no meu curso eu falo para a pessoa anotar tudo, distância, abertura, velocidade, tudo. E eu não faço porra nenhuma, não faço nada disso. Então eu tenho que lembrar depois, lembrar, e tem que ser feito no mesmo dia, senão eu vou esquecer tudo. Aí eu tenho que lembrar, e quando a gente volta para a água, para fotografar o mesmo filme, eu tenho que lembrar daquela pose em que ela estava naquele frame, no frame 12, 15, 24, 36, para que ela dialogue consigo própria. Claro que eu tenho uma técnica para não esquecer. Essa técnica ela é custosa, porque eu faço a mesma pose 3 vezes, independente do filme ser de 24 ou de 36, que é para diminuir minha margem de erro, para que o planejamento dê certo. Então eu faço primeira observação, réplica e tréplica, a fim de chegar numa foto perfeita. Sim. E então eu combino. A primeira foto é fora d'água e a segunda é dentro d'água. E a primeira foto, normalmente eu coloco a pessoa a gente pensar no frame, né? Aqui, no terço final, no terço inferior aqui do frame, para que na primeira seja o contrário, a pessoa está aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa espelhada, está deitada aqui como se estivesse morta, e lá em cima, quando ela estiver na água, ela vai estar olhando para ela mesma. Então, ela pode estar livre, com o cabelo solto, com vestidão. E Entendi. eu faço isso também. Fora d'água, normalmente eu trabalho a pessoa pelada, e dentro d'água a pessoa com vestido, com alguma roupa, para dar um ar mais etéreo para a coisa. E o resultado desse projeto, para mim, ele foi bem atraente, ficou bem legal, foi uma coisa muito gratificante fazer, porque aí realmente eu acho que eu consegui chegar num denominador comum de satisfação e de originalidade. E que eu até agora ainda não vi ninguém fazendo. Então, claro que tem pessoas que fazem duplas exposições debaixo d'água, mas não dessa maneira. A Birdie, por exemplo, que é uma fotógrafa da Califórnia, ela faz, para mim, a melhor fotógrafa subaquática do mundo. Melhor profissional, maior sensibilidade. Ela é essa pessoa. Ela é tão boa que ela faz autorretratos embaixo d'água, usando o mesmo equipamento que eu, que não tem timer. Entendi. Breno, uma pergunta. Você falou que você Pois não. fotografa e aí você depois rebobina o filme de novo e usa o mesmo filme. Isso Exato. desencaixa as duplas exposições de ficarem no frame exato ali? Tipo Eu assim, marco o filme, né, Neto? Eu marco o primeiro frame, entendi. sempre marco, porque porque eu não estou com nenhuma câmera para mostrar aqui. Mas a Ah, Nikon, ela tem um espelho de pressão, uma placa de pressão, que é grande o suficiente para você marcar o filme ali todinho. Então eu sei o posicionamento do primeiro frame. entendi. Claro que não vai ficar 100% alinhado, pode haver um leve desalinhamento de alguns milímetros. Então isso também tem que fazer parte do planejamento, porque o teu frame ele tem que ser muito mais central. Se o teu frame for deslocado para alguma das laterais, você pode perder uma porção importante. E eu só pensei nisso de marcar o filme depois de muito erro. Eu acho que eu fiz uns 2 rolos, assim, com filmes caros até. Um foi com Cine Still e o outro foi com Natura. São filmes muito caros, Fuji Natura. Puta, mas se eu não marcar, sempre vai acontecer isso aqui, de ficar metade do frame com a outra, Entendi. né? Aham. Aí eu marco, quer dizer, marcava, não quero mais fazer isso. E não dá mais errado. Assim, você perde milímetros para um lado para o outro. Se você planeja direitinho, não tem problema nenhum. O mais importante da técnica não é a marcação do filme. O mais importante da técnica é você reconhecer que o objeto embaixo d'água vai parecer maior. E como a Nikon é uma câmera, uma viewfinder,
você tem que estimar o foco por distância, por zona focal. Isso pode ser muito perigoso, porque embaixo d'água você vai achar que você está à mesma distância da pessoa, mas você não está. E eu não levo trena, não levo um cabo de vassoura para medir nada, absolutamente nada. Então, realmente tem que fazer tudo de cabeça, tudo no olho, tudo. Porque assim, a pessoa está pelada na minha frente, no mato. Então, eu não vou ficar bulindo com ela ali, levando, com licença, uma régua, uma trena, um Uhum. fotômetro de mão. Não, não dá para ficar fazendo isso. E normalmente são pessoas que eu nunca vi na vida, são voluntários que me procuravam, né? Olha, eu quero participar do projeto, vamos lá. Aí eu dou autorização para a pessoa assinar tudo direitinho. E depois a gente vai para a água. E na água é pior ainda, porque você tem que manter essa distância sabendo que você pode fotografar próximo demais e deformar a pessoa. E isso aconteceu. Felizmente com resultados muito bons às vezes. E às vezes uma foto que seria perfeita ficou ruim porque a pessoa ficou muito próxima de você. Pergunta, Breno, na sua experiência dos filmes que a gente tem hoje disponível, quais são os melhores para fotografar debaixo d'água, assim? Quais que deram resultados melhores? Para o Animamina, eu gosto do Ultramax 400. É mesmo? Por conta do contraste, por conta do amarelão que ele faz, se tiver uma transparência absurda, embaixo d'água tu vai ter um nível de informação que é importante. Para dupla exposição. Eu não Entendi. faço nada com ele, não puxo, não empurro, não faço nada. Eu fotografo 400 na terra, 400 na água e mando revelar, não digo nada para o laboratorista. Sim. Agora, se eu for fazer retratos simples, né, das pessoas, não é uma dupla exposição, aí eu tenho um monte de preferência. Filme de cinema, eu gosto do Vision 2, tungstênio. Ele vai tender para o azul, que embaixo d'água vai ficar natural. É Ah, tá. impressionante. É impressionante. E fora d'água vai ficar horrível, mas embaixo d'água fica lindo. Sim. Sem filtro, obviamente sem usar filtro, né? O Portra 400 eu gosto muito. Fica com resultado etéreo, por conta do tom apastelado que ele dá. Eu gosto muito do ProImage ISO 100, do Fuji C200 e cromo eu sou muito fã do Provia 100F para baixo d'água. Já usei outros cromos, mas o Provia foi até hoje o melhor para esses resultados. Foi o Aham. Vision 2 vencido, o Portra 400, o ProImage C200 e o Provia. Esses são para exposições simples. Para dupla exposição é Ultramax 400. E eu vou te mandar para você ver por quê. O Portra 400, por exemplo, para dupla exposição ficou muito ruim. É mesmo? Que coisa. Muito ruim. Muito ruim. Embora a minha melhor dupla exposição que eu tenha feito até hoje, que foi da Letícia, eu tenha feito com o Portra 400. Foi o melhor planejamento, ficou tudo perfeito. É a capa do meu livro, assim, se um É dia ele engraçado sair. que quando você fala de dupla exposição, eu imagino usar filmes que têm a capacidade de receber muita informação sem perder, sem perder essa Exato. informação. Filmes que têm Sim. latitude. O Porter é um filme conhecido por ter muita latitude. Mas para Pois dupla é, mas aí exposição, ele então, ele não... decepciona no contraste. Ele Entendi. vai decepcionar no contraste. Então, se você tiver um errinho de exposição embaixo d'água, você vai ter uma alma muito fininha, muito tênue, que você vai ter que fazer uma intervenção digital que eu particularmente não gosto de fazer. Entendi. É Interessante. pincelar a pessoa no Lightroom ali, puxar a exposição para ela ou puxar o contraste. Então, o Portra para dupla exposição embaixo d'água, ele acaba não sendo tão interessante quanto o Ultramax, que tem um puta contraste. Não tem latitude nenhuma o Ultramax, Aham. mas ele tem contraste absurdo que fica muito bonito. Muito bonito. É impressionante como fica bonito. É E é um engraçado. filme que ninguém valoriza, né? Eu sou um cara do médio formato, né? Então não tenho muita experiência com filmes que só existem no 35mm. Mas todo Aham, mundo me fala que o Pro Image, o Pro Image 100, ele no médio formato, ele é um filme muito bonito e muito parecido com o Portra. Que se ele tivesse aham. no médio formato, com certeza eu iria gostar de usar. Mas eu nunca tive a oportunidade. A Kodak poderia, inclusive, lançar ele para médio formato. Eu acho que eu gostaria de usar ele. Infelizmente, ele é um filme para o mercado latino-americano. Ele não tem equivalente no mercado exterior. Não existe um Pro Image nos Estados Unidos. Era o Gold 100 antigamente, mas são filmes diferentes, são emulsões diferentes. O Sim. resultado do Gold 100 é diferente do Pro Image. Então, ele só tem aqui mesmo. E a gente usa bastante. Pois é, eu vou voltar a fotografar mais com 35, que acho que eu vou testar mais o Pro Image. Outra coisa que eu queria te perguntar, Breno, eu sei que você estava fazendo isso, eu tô perguntando mais puxando a sardinha pro meu lado, né? Porque eu adoro médio formato.
Eu Fica à sei que vontade. você fez aí suas incursões no médio formato, tá fotografando também. Como é que tem sido essa experiência para você? Assim, o que você achou de mais diferente? O que mudou? O médio formato, o culpado de eu estar no médio formato és tu, pela, pela propaganda que tu fazes dele, né? Assim, é verdade, assim, a gente tem um nível de informação muito maior. No médio formato, eu fotografo em 6x6, 6x4.5 e 6x9. São as câmeras que eu possuo. Aham. E eu gosto de todas elas. Eu imagino que se eu fotografar com uma 6x7 algum dia, eu vou abandonar todas essas. Por conta do tipo de criação, da liberdade de criação que você tem em um frame 6x7. Eu imagino que seja o mais semelhante que a gente tenha em qualquer formato médio ou pequeno do grande formato em 4x5, por exemplo. Aham. Ou eu estou falando besteira? Não, realmente é bem próximo. É muito próximo, é muito próximo. Você perde um pouquinho em relação ao 4x5. Sem as E... desvantagens do 4x5. Perdão? Sem as desvantagens do 4x5. O peso, o Exato, problema todo de trabalhar com exatamente. chapa, com chassi e tal. Exatamente. Então eu nem quero fazer em 6x7 por conta disso, porque eu sei que eu vou largar a mão das outras câmeras e eu gosto muito delas, porque eu tenho um planejamento diferente para cada uma delas. O meu planejamento para 1:1, né, quadradinho de 6x6, ele é diferente. Quando eu penso, essa foto que eu quero fazer em 6x6, eu vou levar a câmera tal, é diferente de quando eu penso em levar a 6x4.5, que é diferente de quando eu penso em fazer a 6x9. Então, eu adoro fazer médio formato. O médio formato ele é um grande educador na fotografia, porque ele permite uma margem de erro menor. E você tem que planejar muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar. Eu tenho um conceito de fotografia experimental que as pessoas discordam. A Aham. fotografia experimental, para mim, ela não é um oba-oba. E eu sou um fotógrafo experimental, né? Ela não é um oba-oba. Você tem que experimentar porque você sabe o que você está fazendo. Você já fez antes ou alguém já fez antes e você tem o resultado esperado. Por isso você está experimentando. Então é uma coisa que tem que ser extremamente planejada. E a fotografia em médio formato, ela necessita de um planejamento prévio muito bem feito, senão você vai fazer besteira, vai perder dinheiro, vai perder filme. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Então eu tenho gostado muito de fotografia em médio formato por conta disso, porque eu imagino que eu tenha me tornado um profissional melhor na fotografia. Mesmo quando eu faço digital, graças ao médio formato, eu acho que eu já sei um pouquinho mais o que eu quero fazer ou como eu devo fazer, eu clico menos, por exemplo. Aham, é legal isso mesmo. Isso é muito bacana. E eu acho que foi graças ao médio formato. Se eu fizesse só 135, como a gente vai gastar a mesma coisa, fazer 36 poses ou 24, aí você acaba fazendo, às vezes, 2 cliques da mesma coisa. É inevitável, às vezes, porque tem mais filme, né? Hoje em dia eu faço cada vez menos isso. No médio formato eu nunca faço isso. 135, de vez em quando eu faço ainda. Quando eu comecei a usar Leica, que é a rangefinder, né? Aí Aham, eu não tinha muita segurança, às vezes estava bem focalizado, eu acabei fazendo a mesma foto e, bom, as duas ficaram idênticas. Não adiantou de nada ter feito duas. entendi. Fantástico. Pô, Breno, eu acho que é isso. Nosso tempo está Beleza. chegando no fim. Eu acho que foi muito legal a conversa. É, Falou, Neto. Foi um prazer. não sei como é que vai ser aqui no fim, se a gente vai ter edições ou não, mas eu fico esperando suas imagens. Pra Tem que colocar. editar essa tossida, tem que editar a hora que eu sair para fechar a janela. Não, com certeza. Esse aqui foi o Breno. Tô falando aqui para a tela, mas esse aqui foi o Breno. Ele tá aqui. A gente teve esse papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, peço que vocês se inscrevam no canal. E é isso. Muito obrigado pela presença. Valeu, Breno. Beijo grande, Neto. Obrigado mesmo.